Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao programa Palavras do Bem Convida. E hoje, como sempre, recebendo mais um convidado, para que a gente tenha aquele bate-papo, aquela conversa que faz com que a gente consiga evoluir, faz com que a gente consiga colocar dentro de nós tantos ensinamentos bons e do bem. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz porque estou recebendo aqui uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Hoje estamos aqui com Angelina, ou Tia Angelina, como o pessoal costuma chamar. Angelina é expositora espírita, coordenadora de alguns grupos de estudos espíritas e foi professora universitária nas áreas de letras e de sociologia. Angelina, nós estamos muito felizes aqui, eu particularmente, em lhe receber. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o quanto eu aprendi e quanto eu aprendo nas suas exposições, nos seus estudos. E hoje o Palavras do Bem tem essa honra de recebê-la aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa doutrina dos espíritos, né? Essa doutrina que tanto nos engrandece, que tanto nos chama para que a gente racionalize, que a gente pense, mas também que a gente age, que a gente pratique. E diante de todas as situações que o mundo passa, até falando um pouco nessa questão da transição planetária, de que algumas situações às vezes fogem do nosso controle, do nosso entendimento, nós por vezes nos esquecemos de que Deus ele escreve certo por linhas tortas, de que a justiça divina não se iguala à justiça humana. E a gente escuta tanto as pessoas falarem assim em retrocesso, em regresso. E a gente tem dentro da doutrina a lei do progresso, que a gente sabe que nada acontece por acaso e que nada vai retroagir. Pode até estagnar, mas na verdade o que se busca é progredir. Então, diante desses cenários, e eu já vou iniciar também com essa pergunta, mas você pode fazer suas boas-vindas também, falar com os internautas e conosco também, mas diante desse cenário que a gente vê de crises, de epidemias, de violência, que às vezes nos assola a desesperança, como a gente manter essa esperança, como a gente manter essa tranquilidade dentro de nós por dias melhores? Repetindo o que eu disse a você quando você fez o convite, eu agradeci, mas disse que achava que não deveria ser eu, em razão das grandes figuras que já foram entrevistadas aqui. Eu agradeço suas palavras e disse que você é um gentleman, e realmente é. E fico muito feliz por poder trazer essa contribuição para o Palavras do Bem, porque considero que seja algo muito importante para o momento que estamos vivendo. Nós vivemos um momento de muito mal aparentemente instalado. E como você fez a pergunta, algumas pessoas consideram que não tem mais jeito, que o mundo está perdido e que não há mais o que fazer. Mas nós observamos, pela teoria que recebemos da doutrina, exatamente o que você falou sobre a lei do progresso. Hoje, se prestarmos atenção, nós somos muito melhores do que antes. Certamente, a ignorância, a imperfeição moral que ainda trazemos, repercute e faz com que nós vejamos um panorama sombrio algumas vezes, mas o mais importante nisso tudo, sabedores dessa teoria que fundamenta a nossa fé, sobretudo a nossa fé no futuro, nós precisamos ver que há esperança sim. E devemos tentar ser aqueles que levam a esperança, em razão do subsídio teórico que temos. Levar esperança àqueles que não têm noção do que seja a vida futura. Levar esperança àqueles que sequer têm o conhecimento sobre a imortalidade da alma. Levar esperança, inclusive, para aqueles que sequer acreditam em Deus, porque eles também estão vinculados a esta lei soberana, divina, do progresso, e esse processo vai se acelerar com a colaboração de cada um de nós. Achei muito interessante quando você estava falando, porque você já passa para a questão a gente sai da teoria e já passa para a prática. E que nós, dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, nós temos o dever, né, de passar essa esperança pelo conhecimento teórico que nós temos da doutrina espírita. E um filósofo até que eu gosto muito de citar ele, contemporâneo, que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre essa esperança
que nós temos que, mas não do verbo esperar, nós temos que ter essa esperança ativa. Então muitas vezes nós ficamos assim, esperando que algo aconteça e achando que as coisas um dia vão melhorar, mas nós não fazemos muito para que isso melhore. Eu vejo isso assim, tem um momento em que a vida ela dá o seu recado, mas tem um momento em que nós precisamos dar o recado também à vida, né? Então nós precisamos também lutar com isso, mas eu observo muito, até chega às vezes a mim isso, de que muitas vezes a gente fica achando que não deve ser bom, de que não deve lutar para ter essa esperança, porque a gente vê tanta injustiça, né? A gente vê às vezes dizendo, mas a gente tenta ser bom, a gente tenta ser do bem, a gente só recebe injustiças. Então como a gente também conseguir ainda, por quê e como ainda ser bom também diante de algumas injustiças que nós julgamos injustiças, né? Primeiramente, em potencial nós somos bons, porque se somos filhos de Deus, e Deus é a bondade absoluta, como germes desse Deus, nós temos a bondade certamente relativa ainda. Mas, sabendo dessa bondade íncita em nós, Jesus nos disse, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, diante dos panoramas, dos desafios que são apresentados de dificuldade, de violência, inclusive de contendas que são propostas para que nós estejamos sempre em guerra com o outro. Eu tenho que apresentar uma versão que se contraponha à do outro para que nós nos digladiemos. Isso incomoda a sociedade porque vai repercutir nessa comunidade como se fosse uma necessidade premente de que nós estivéssemos sempre nos contrapondo ao outro. E Jesus não quer isso de nós. A doutrina vem nos mostrar a responsabilidade que nós temos na construção do ser que somos. Nós estamos aqui com um propósito e com uma responsabilidade. Se há injustiças, que há, nós sabemos que injustiçados não há. E sabemos que existe a lei soberana também, a lei divina, a lei natural de causa e efeito. Ou seja, aqueles que estão tentando plantar o bem, realizar o bem-fazer, vivenciar a ética superior do Evangelho, mesmo com dificuldade, que todos nós somos muito imperfeitos, essas criaturas têm a condição de provar um dia que nessa colheita estão fazendo o aprendizado. Então, estamos sendo muitas vezes injustiçados aparentemente, mas, na verdade, essa aparente injustiça é um aprendizado para que nós nos fortaleçamos na fé e compreendamos a necessidade de determinadas tribulações para que nós progridamos. Outra coisa também no que diz respeito à lei de causa e efeito. Nós temos alguns que estão colhendo, outros estão plantando. Esse argumento de que eu sou bonzinho, tudo para mim dá errado, enquanto o outro faz tudo errado, pinta e borda, burla, corrompe, adultera, e no fim das contas ele está se dando bem. Se nós observarmos essa postura diante da lei eterna, da lei divina e da própria lei da reencarnação, nós vamos ver que essa criatura está fazendo a sua plantação, a semeadura. A colheita certamente virá, mas isso pertence a Deus. Nós não temos o direito de julgar sequer, porque a nossa responsabilidade é com o espírito imortal que somos. Nós não vamos nos preocupar com o político que está agindo de forma desajustada, o colega, o próprio espírita que não esteja seguindo determinados passos propostos pela doutrina e pelo Evangelho de Jesus, porque a nossa responsabilidade é para com o nosso engrandecimento moral, o trabalho interior que nós devemos fazer para realizar essa renovação íntima, essa renovação moral, essa elevação espiritual. Então, quanto às injustiças, elas vão sempre ocorrer, mas nós precisamos também observá-las diante da lei de Deus e compreendendo que elas também nos ensinam. Porque, por exemplo, uma determinada figura pública que comete um deslize e nós ficamos no julgamento apenas, quem de nós pode garantir que já não fez aquilo também? Então, não adianta a gente se preocupar com o outro. O nosso trabalho é conosco. Se é para mudar, é o nosso interior. O outro
vai chegar o tempo dele. Para todo mundo há um tempo. O tempo de Deus e o tempo do despertar de cada um de nós. Você falava aí, eu estava lembrando aqui dessa luta que a gente precisa fazer conosco mesmo. Minha mãe dizia muito assim a mim, eu dizia, mas maninha, todo mundo faz. Né? Aí ela dizia, mas você não é todo mundo, né? Aquela velha frase que a mãe costuma dizer, né? Mas você não é todo mundo. E uma vez eu li um livro de um escritor que não é espírita, mas ele era desses coaches, né, que tem agora de encorajamento, tudo. E ele dizia uma coisa muito interessante: o que é comum não é normal. É comum que as pessoas possam fazer certas situações, mas não é normal. É comum que as pessoas possam ser desonestas, mas não é normal, né? E a gente confunde um pouco, a gente diz, mas é normal. Não é normal, é comum, né? E a gente tem que ter essa diferenciação. Então, dentro dessa perspectiva, Angelina, e vendo essa questão assim dos jovens, por exemplo, hoje, que estão aí iniciando sua vida, né? Nessa encarnação, e que começam a crescer às vezes dentro de um cenário que encorajam-os a serem mais desonestos, a ver que tem que ser desse jeito mesmo, se você não se incorporar ao sistema, o sistema lhe engole, né? Aquela velha história. Então, dentro desse projeto de juventude, até de evangelização à juventude, como é que o Espiritismo, como é que os pais mesmos podem auxiliar os jovens, lhe dizendo que vale a pena ser honesto, vale a pena trilhar o caminho do bem, que terão muitos percalços, mas que a colheita será bem-vinda. Como é que a gente pode ainda auxiliar isso? Aliando essa sua questão à primeira parte da nossa fala sobre a esperança, eu sou avó. As filhas já estão encaminhadas e eu me preocupo muito com o futuro dos netos. Como encaminhá-los para conviver com esses desafios que o momento contemporâneo nos apresenta. E eu tenho a certeza de que a resposta primordial é aquela que Allan Kardec sugeriu sobre a educação moral. Nós precisamos colocar, antes mesmo da evangelização, no cotidiano, o exemplo que dignifique. Nós precisamos dizer aos nossos filhos que eles estão na Terra para cooperar, não para competir. Porque um dos problemas também que subsidiam essa agonia de hoje, todo mundo correndo, querendo passar por cima do outro, e isso traz muita amargura, e algumas criaturas não conseguem conviver com essa dificuldade e acabam tentando fugir por alguma coisa, fugas psicológicas diversas, e nós sabemos que algumas chegam até a desistir da vida, da existência física. Nós precisamos investir na educação moral e trazer esperança para eles a partir dos fundamentos também do Evangelho e da doutrina que Jesus nos apresentou e que o Espiritismo vem solidificar, para que nós entendamos que esses princípios que nos são apresentados, eles fortalecem a nossa caminhada. Eu digo muito a todo mundo, ai de mim se não fosse espírita, porque quando chega uma dor, uma frustração, hoje, pela teoria que eu recebi, eu consigo, com dificuldade ainda, mas tentar superar. E quantos são aqueles que não conseguem? Os jovens, às vezes, por uma questão bem simples, aparece uma espinha na ponta do nariz, eles não querem mais nem sair de casa. Se a namorada não quis mais o namoro, ou o contrário, o desespero é grande, tem gente que quer até morrer. Onde é que está? O que é que está faltando? Nessa versão da educação moral, nós temos de colocar a esperança, não a esperança apenas com teoria, a esperança na prática, de, por exemplo, minha avó está com câncer em estado terminal e meu filho está desesperado porque é louco pela avó. Conversar com ele e tentar mostrar que é um processo natural, que um dia aquela avózinha não vai estar mais ali. Outro dia, conversando, eu sempre falo nos netos, porque, como eu disse, é uma grande preocupação. Isso repercute, implica em que eu me preocupe com outras crianças, claro, incondicionalmente.
essas criaturas, quando chegam para nós, elas vêm com um aprendizado e nós levamos também muita coisa para elas. E eu sempre conversando com meus netos, eu tento passar alguns exemplos para que eles consigam enxergar o mundo com os olhos do amor e para que eles tenham esperança. Esperança na vida futura, compreendendo que nós estamos aqui agora e de repente não vamos mais estar, mas que a ligação, que o elo afetivo, ele é perene. Isso é muito importante dizer para uma criança, porque eu fico imaginando, de repente, morre o avô, como é que fica aquela criança? Ou o pai desencarna. Ele precisa ter esses fundamentos a partir do exemplo também. E esse exemplo vai levar esperança. Acredito que a doutrina seja hors concurso em fazer isso com a gente, desde que a gente aprenda a fazer com eles. Porque uma coisa que me incomoda muito é a questão de que nós tentamos evangelizar de uma forma errada, até em casa, impondo o menino sentar para fazer o evangelho no lar, ler textos que às vezes não se adequam àquela necessidade dele. Fica difícil quando a gente poderia contar uma história, abraçar, cantar, se balançar numa rede e falar em Jesus, e falar no amor, e falar nos anjos, já que eles ainda não têm a compreensão, talvez, da questão dos espíritos. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu acredito também que a sensibilização dessas crianças, desses jovens, precisa ser feita a partir do afeto, porque todo trabalho não é no sentimento. Então, nós precisamos trabalhar com as virtudes, com o amor, para que eles, percebendo isso, se sensibilizem e comecem a querer também transbordar em amor para o outro. Como eles gostam de um animalzinho, como eles gostam de uma plantinha, mostrar que todos somos dignos de receber esse amor, sejam seres humanos, sejam animais, seja o planeta, seja o que for. Eu tenho esperança. Nós temos esperança. A gente fica escutando aqui a Angelina falar com essa voz mansa e a gente fica bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Mas é ótimo conversar com a Angelina e quando você falava aí sobre essa questão, Angelina, eu lembrei, uma vez eu falava sobre a importância do evangelho no lar, na família, e falava sobre essa questão do evangelho ser feito com crianças às vezes. E Alberto Almeida, né, palestrante, ele conta uma história muito interessante, curtinha, eu prometo ser curtinha. Ele falava sobre o neto dele. E o neto dele uma vez perguntava quem era o super-herói dele, o ídolo dele. E Alberto Almeida disse como nós temos que entrar na vida e na cabeça da criança, né? E ele disse assim, meu super-herói é Jesus. E o neto dele parou assim e disse, mas por quê? Seu super-herói é Jesus. Aí Alberto foi dizer, porque ele fazia as pessoas que não andavam andar, ele fazia as pessoas que não enxergavam enxergar, ele tinha esses poderes todos. E aí o neto dele ficou admirado assim, olhando, e aí ele disse que uns dias mais na frente, a filha, ou foi o filho dele, perguntou a criança quem era o super-herói. Ele disse, o meu super-herói é igual de vovô, é Jesus, né? Mas ele disse, eu não saí do entendimento da criança, né? Eu precisei ir até ela para que ela possa ter esse conhecimento. E às vezes a gente evangeliza ao nosso modo, não ao modo de quem precisa ser evangelizado, né? Isso às vezes não por maldade nossa, mas por um pouco de equívoco, a gente acaba não dando o recado como ele deve ser recebido. E aí a gente começa, eu acredito que a gente cria na humanidade essa busca por pessoas mais egóicas, né? Acabam sendo pessoas mais egóicas, pensando mais em si, porque muitas vezes você falou aí sobre a questão do exemplo no lar, e às vezes a gente coloca que essas pessoas precisam vencer na vida. Dentro do lar a gente diz, olha, vai estudar para você vencer na vida, mas às vezes você fala, mas não mostra o que é vencer na vida. E as pessoas às vezes crescem, nós crescemos às vezes competindo com o outro, né? E eu fico me perguntando muito, quando é que a gente ainda vai aprender de que vencer não significa derrubar o outro, né? Então, como é que a gente ainda pode lutar? E eu acho que o autoconhecimento entra muito aí, de a gente procurar realmente as nossas necessidades. Você acha que
O autoconhecimento em si nos auxilia, nós termos mais a percepção para nos ajudarmos a ser melhores nisso. Com certeza. Se nós, a máxima que nós recebemos, a famosa, do conhece-te a ti mesmo. Esse trabalho precisa ser realizado com muita prudência, com muita cautela e com muito perdão. Porque a exigência que é feita a nós é da competição. Se eu sou palestrante espírita, por exemplo, meu objetivo é fazer o maior sucesso para que todo mundo queira me escutar, ou é levar uma mensagem que console, que toque os corações que estão ali presentes, 50, 100, 200 pessoas. Qual é o objetivo? Eu quero competir com os outros, sabe? Porque Thales fez a palestra antes de mim no sábado, eu vou fazer na próxima semana, então eu preciso me preparar muito mais para superar aquilo que ele disse. Até nessa besteirinha desse exemplo simples, nós estamos demonstrando o quanto ainda não nos conhecemos. Qual é a intencionalidade daquilo que fazemos? No trabalho, por exemplo, no bem, na caridade, na famosa também caridade tão falada. Fora da caridade não há salvação, nós sabemos. Quando eu vou exercitar essa caridade, quanto de sentimento eu coloco nessa caridade? Não é o que eu faço, é como eu faço o que faço. Não é o que eu digo. Eu posso dizer a verdade mais dura do mundo a alguém, mas como dizer isso de forma que o outro possa se elevar espiritualmente sem se magoar? Porque nós nos arvoramos de muito conhecimento e a doutrina favorece muito a isso, né? Nós temos muitas instruções e às vezes nos perdemos como se estivéssemos num movimento intelectualista. E nós precisamos trabalhar o fundamental, que é o nosso sentimento. A construção do reino de Deus, Humberto de Campos diz em Boa Nova, é no coração do homem, deve ser feita no coração do homem. Então não adianta eu saber todas as teorias, Paulo falou isso na carta aos Coríntios. De que adianta se eu não tenho caridade, se eu não consigo interpretar essa luz que recebo, a inspiração da minha fé para transbordar e ajudar o outro. Não é o outro lá de fora, não é fazer uma missão enorme, não, porque eu quero competir com o Divaldo Franco, que ele tem uma obra magnânima. Não é isso, é ajudar o outro que está perto de mim. E para que eu faça isso, eu preciso me conhecer. Tudo reverbera para dentro da gente. Esse trabalho interno não é fácil. Revolver aqueles hábitos que estão arraigados, revolver tudo aquilo que a gente traz do construto de outras existências, é muito difícil. E a gente precisa também, como eu disse, se perdoar quando não conseguir. Porque ninguém pensa que espírito é santo, ninguém pensa que a gente já está nas altiplanuras, muito pelo contrário. Nós estamos cada dia tentando vencer a nós mesmos. E esse é um trabalho muito importante. Tentar mudar aquilo que não está bem, aos poucos, com paciência, e cada passo de uma vez, priorizando o nosso ser, a elevação, o engrandecimento espiritual, e esquecendo a vida do outro, porque a vida do outro é do outro. E se nós quisermos vivenciar a competição unicamente, não estamos entendendo a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é colaboração. É cooperação, operar junto, trabalhar junto, laborar junto. É isso. Kardec nos dá também os caracteres do homem de bem, né? E a gente está falando aqui nessa luta para ser um homem de bem, para manter a pureza dentro de nós, das dificuldades que existem para que a gente seja um pouco melhor. Na verdade, lá fora a gente não pode, e a gente tem que ter esse poder de mudar. A gente vai ter o poder de mudar internamente. Eu sempre costumo dizer, nós não podemos mudar se vai chover ou não. O que nós podemos fazer é colocar um agasalho ou pegar o guarda-chuva. Mas lá fora a gente não tem como, né? Então o outro a gente não tem como modificar. As leis divinas, elas estão aí para acontecer mesmo, mas nós podemos nos precaver como nós melhor entendemos. E então eu acho que assim,
é muito importante esse recado, Angelina, que você deixou hoje aqui para a gente, porque nos lembra e nos fortalece de que nós, na verdade, não somos perfeitos. Porque a gente diz assim, mas para eu ser puro, para eu ser uma pessoa melhor, eu não posso ter esse sentimento, não. Nós estamos num processo. Às vezes nós temos ainda um sentimento inferior em alguma coisa, mas nós já temos um sentimento modificado, né, em outra. Então eu costumo dizer até também numa frase que eu digo assim, a gente diz assim, eu vou amar quando eu for perfeito, mas nós não sabemos que amando é que nos leva à perfeição, né? Então, assim, se você pudesse agora nesse finalzinho, que a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, falar um pouco sobre essa questão, as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo nesse momento, que às vezes se sentem tão inferiorizadas, porque ainda tem alguns tipos de sentimentos e não se acham merecedoras, às vezes, de alguns sentimentos mais nobres. O que a gente poderia falar para essas pessoas? Primeiramente que o autoconhecimento é que vai nos ajudar a perceber isso. Nós temos de ter a certeza de que ainda há algumas sombras que precisam ser iluminadas, mas isso não nos deve deixar deprimidos, angustiados e ansiosos, porque Jesus mesmo, ele sabe que nós estamos em processo, e ele espera por nós, ele sabe o tempo de cada um. Então, para que nós construamos esse novo homem, essa nova versão, em que o espírito, em que o valor do espírito precisa ser elevado, tem de ser um trabalho muito lento, mas pautado no Evangelho e nos princípios da doutrina. E se nós conseguirmos realizar aos poucos em nós esse trabalho, evidentemente isso vai repercutir no outro, porque o que está comigo em casa, que às vezes não compreende as situações, que é ingrato, que reclama, que às vezes até desrespeita o seu irmão, ele vai ver pelo nosso exemplo, voltando à questão do exemplo, que nós precisamos fazer diferente. E no momento em que nós nos sentirmos agoniados porque falimos em determinado ponto, em determinado aspecto, nós retomamos a questão da esperança. Se Jesus acredita em nós, no potencial de luz que todos nós temos, nós não podemos deixar de acreditar. Erramos um dia, acertamos no outro. O importante é que nós busquemos o equilíbrio e, na próxima vez, prestando atenção aos nossos sentimentos, ao fluxo dessa emoção, nós não repitamos aquele mesmo deslize. Por exemplo, no que diz respeito a perdoar, que é tão difícil, né? A gente fala em perdão, é a palestra mais linda do mundo, mas na hora de perdoar, chega a dar uma travada em nós. No momento em que nós aprendermos que ainda vamos passar por situações assim, em que o perdão é difícil, vamos entender e nos perdoar primeiro, para tentar mais uma vez, até que um dia acertemos, porque é um processo. Ninguém é perfeito, nós sabemos, mas nós estamos fadados à perfeição. E o único destino, a fatalidade única que existe é a nossa felicidade. Pelo triunfo espiritual, pela elevação, pelo engrandecimento dos valores da ética, da retidão, da honestidade, do bem, do fazer o bem e do fazer bem, tudo aquilo que a gente conseguir realizar neste mundo, desde lavar um prato até evangelizar. E que a evangelização seja com o nosso exemplo, com os nossos atos, porque o evangelho tem de ser vivo em cada um de nós. Não é o evangelho decorado, não. É o evangelho vivo. Alguém olhar para nós e ver um pouquinho de Jesus, um pinguinho assim, já é ponto positivo. Quando você falou tanto de exemplo e de prática, eu lembro de uma frase atribuída a São Francisco de Assis, né, que ele diz assim, pregai sempre o evangelho e, quando necessário, utilizar as palavras, né? Eu acho que isso já resume o que a gente conversou hoje aqui. Então, Angelina, para que a gente encerre hoje a nossa conversa, a gente vai fazer um bate-bolazinho rápido, eu vou dizer uma palavrinha, se você puder me responder também com uma palavra, a primeira que vier à mente, o significado que tem para você, para que a gente possa entender um pouco o que cada palavra dessa significa para você. Então, caridade. Essência.
Espiritismo. Diretriz segura. Família. Tudo. Porto seguro. Força. Amor. Difícil definir uma palavra. Tanta coisa, tinha muitas palavras. Angelina. Uma coisinha tão pequenininha ainda, doida para aprender com Jesus, sonhando ser melhor. Eu disse muitas palavras. Aprendiz. Aprendiz. Somos todos, né? Então, Angelina, nós gostaríamos de agradecer a sua participação hoje. Foi ótimo conversar com você. Eu continuaria o programa aqui por 2, 3, 4, 5 horas para a gente poder beber dessa fonte ainda, e gostaria de dizer que foi um momento ímpar para a gente, até pelo conhecimento que nós temos um com o outro, frequentarmos a mesma casa, né, espírita. Então foi um prazer receber você aqui no Palavras do Bem. Eu agradeço a oportunidade. A princípio eu estava ansiosa, né? Eu sei. Mas sei que alguma coisa de contribuição vai ficar nessa reflexão bem do coração, do afeto mesmo. E que os internautas também recebam e possam fazer sua crítica às palavras que eu trouxe aqui. Muito obrigada mais uma vez. E sucesso, Palavras do Bem. Eu desejo assistir a muitos outros episódios. Obrigado. E vocês que acompanharam essa entrevista também, o nosso agradecimento por estar aqui conosco hoje. Então a gente se encontra no nosso próximo programa Palavras do Bem. Até lá, um abraço e muita paz.